E hoje eu estou aqui num ambiente que eu sou apaixonada, no espaço da Bela Mesa Posta. A Débora foi um presente que a vida me deu, como eu sempre falo quando eu vou apresentar ela. Eu amo a vida dela na minha vida, foi uma conexão assim do céu. E a Débora hoje, a gente vem contar uma história muito particular que foi um divisor de águas para sua vida, né, amiga? Com certeza. Então eu queria que você se apresentasse para todas essas pessoas que vai estar nos assistindo. Então, meu nome é Débora, é um prazer estar com você, Gi, né? É presente para mim também ter te conhecido, sempre me vestindo, muito bom. Então, estamos aqui para Abordar esse abordar. tema. Débora, eu vejo assim, né, a sua paixão, a gente já falou aqui dentro do universo da Vitoriosa, da sua paixão pela mesa posta, né, o seu amor por tudo isso e esse cantinho, esse showroom tão especial, né? Você quer falar um pouquinho dele? Quero, é muito bom ter esse cantinho. Eu sempre falo para o meu esposo, quando eu chego do trabalho, que eu estou muito cansada, eu falo, amor, eu vou lá pro Dela Mesa Posta. Ele, não, mas você não tá cansada? É porque aqui eu descanso. Aqui é um prazer estar no meio de todas essas peças, todas essas louças. É uma coisa que nasceu do coração de Deus mesmo. Posso contar em outra época, né? Porque é muito longa a história, mas foi uma coisa assim que Deus colocou no meu coração. E não só vendas, mas quando eu recebo pessoas igual você, pessoas que precisam ouvir uma palavra de Deus. Então, assim, é muito bom quando eu recebo É pessoas. tão interessante, né, amiga? Porque você tem a sua profissão, né, de professora, e aí, junto com tudo isso, vem essa paixão pela mesa, aonde eu vejo, né, que também é o seu ministério para acessar pessoas, né? Com certeza. Eu costumo dizer que dentro da Vitoriosa, a Vitoriosa, ela é a roupa, ela é o acesso para eu acessar mulheres. É verdade. E eu vejo que esse ambiente verdade. é o acesso para você acessar mulheres, né? Isso mesmo. Né? Seu ministério. Débora, e o que hoje me trouxe aqui foi algo, né, que mexeu muito comigo, porque você é pós-bariátrica, né, amiga? Sou. Com muito Com orgulho. muito orgulho, né, amiga? Muita satisfação. E eu queria que você, porque hoje a gente vê aí tantos processos de emagrecimento, a luta da mulher pelo corpo, às vezes perfeito, ou um corpo ideal, porque para a mulher é um tabu muito grande a gente estar fora do peso. Então eu queria que você contasse pra gente como foi esse seu processo, como você chegou no peso que você chegou e depois como foi a decisão para bariátrica. Então, eu tenho 2 filhos, né? Tenho a Thalita e tenho o Lucas. Da Thalita, Você é eu casada há consegui quantos anos, amiga? Perdão. 27. 27, com muito orgulho. Com muito orgulho. Casaria de novo, com o Com mesmo o marido. mesmo marido. Então, assim, na gravidez da Thalita, eu consegui fazer reeducação alimentar e voltar ao corpo normal. Mas do Lucas, depois de 4 anos eu tive o Lucas, e aí eu já não consegui mais. E aí eu comecei a comer compulsivamente, não aguentava ver as coisas, comia e tudo. E Você desenvolveu alguma ansiedade? não, até que, assim, ansiosa eu sempre fui. Aham, Eu acho que ela aumentou um pouco. aham. Mas, e aí eu consegui chegar nos 100 quilos, né? Do Lucas eu fiquei mais ou menos com 70, e aí depois eu fui Só- comendo, não fazia nenhum tipo de exercício físico, só ficava em casa mesmo e tudo, e só comendo. E da sua família tinha tendência, a predisposição para... Tem todos os meus, assim, a minha mãe sempre foi fofinha, meu pai, a minha irmã. A minha irmã, na verdade, ela já nasceu gordinha. Eu Aham. não, né? Mas a minha irmã, sim. Então, eu tenho tendência, sim, sempre ser E mais gordinha. naquela época, na sua primeira gestação, seu peso ideal era qual? Antes de engravidar? Antes de engravidar. Antes de engravidar, era 55, E você 58, chegou a vir a 100 quilos. 100 quilos. E qual foi o baque? Aonde foi o baque?
e aonde a Débora, assim, despertou para tudo isso? O baque foi, como eu trabalho em educação infantil, sentar já era dificuldade com os meninos, né? Que a gente faz sempre psicomotricidade, trabalha muito lateralidade, correr, esse tipo de coisa com as crianças. E criança tem muita energia, né? Não, pensa, e a dificuldade que eu tinha. E aí eu comecei e eu subia, que eu no mesmo bairro, mas eu tinha que subir 3 ruas, né? Pra chegar em casa, eu chegava cansada. Eu chegava cansada e eu falava, gente, mas é porque eu tô gordinha, é porque eu tô gordinha. Só que quando eu fui começar a mexer com os exames pra fazer, né, a cirurgia, eu descobri que eu tinha outro problema, que era o problema que tava me dando cansaço. Mas pra sentar no chão com as crianças, era a minha coluna, que já estava um pouco doendo, tava danificada. Sua autoestima, amiga, na época? Era muito baixa. Assim, e olha que eu não escutava nada assim, vamos supor assim. Você se eu escutasse do meu irmão, da minha irmã, ou de qualquer outra pessoa da família, eu não importava. Uhum. Mas se eu escutasse do marido, se eu vestisse uma roupa e ele falava nada, porque ele nunca me falou nada que me denigrisse alguma coisa. Não, você tá gorda, mas ele ficava calado. Pra mim era pior do que se ele falasse. Você se reconhecia no espelho? Não olhava. Eu não olhava no espelho. Você não conseguia se ver no espelho? Não. Uau. Ele era seu inimigo? O meu inimigo. Não olhava, porque se eu olhasse, eu começava a falar assim, não, e quando você se feia, arrumava? Quando você se arrumava? Não olhava. Eu só perguntava assim, amor, tá bom pra eu ir pra igreja? Ele, tá bom. Aí eu ia, entendeu? Uhum. Graças a Deus foi um período muito curto que eu fiquei acima do meu peso, né? Fiquei um período muito curto. Se eu fiquei uns 5 anos da minha vida, assim, mais fora do meu peso. E você tentava fazer dieta? Demais, meu Deus! O dia que, assim, eu decidi mesmo, foi o dia que a minha irmã chegou, eu tava com uma bacia de alface, chorando e comendo alface, e ela me... E você com fome? Eu com fome, e sem saber o que eu fazia da vida. Porque eu nunca me aceitei a ser fora do peso, né? Você tinha um preconceito? Comigo mesma. Uhum. E então ela falou, por que você não vai? Você tem plano de saúde, você tem um marido que te apoia, vai, vê o que acontece. E aí eu fui. Foi quando tudo começou a acontecer, né, na minha vida, pensando na bariátrica. Só que quando eu cheguei lá, que eu fiz os exames, eu lembro que a doutora Érica, ela falou assim, Débora, eu não te libero. Aí foi outro baque. Porque a bariátrica, pra fazer ela, a pessoa parece que é revirada do avesso, né? Sim. Se ela tiver todos. Porque faz muito exame, né? Muito exame. Tanto é que é mais de 2 meses você fazendo exames. Você faz um dossiê mesmo, uma pasta. Então, assim, quando eu cheguei, né, na cardio, ela disse, Débora, eu não te libero. Eu falei, mas por que você não me libera? E foi um baque terrível pra mim e pro meu esposo. Porque até então eu não sabia que eu tinha um problema no coração. E a gente descobriu através da bariátrica. Então, se não fosse a bariátrica, se você não tivesse, amiga, naquela época, feito esses exames, descoberto, o que poderia causar no seu coração a falta da cirurgia que você fez no coração? Na verdade, ele já estava inchado, né? Falar assim, para que a gente entenda, não a linguagem dos médicos, mas que a doutora Érica passou pro meu esposo, porque até então, depois que eu descobri, eu não queria ir mais lá na doutora Érica. Falei, mas por que ela, meu bem, porque você tem um problema? E ele foi me explicar. Se eu não tivesse descobrido esse problema, na minha velhice, no caso, quando eu tivesse com 70, 80 anos, se Deus te permitisse, né? Eu ia viver num balão de oxigênio. Porque o coração, ele já estava trabalhando para os 2 lados, para o que estava ruim e para o dele mesmo, né? Então, ele já estava inchando e ia comprimir o meu pulmão.
E aí ele não ia ter como mais desinchar, né? E então eu ia viver num balão de oxigênio. Então eu acho que eu acredito fielmente que foi coisa de Deus mesmo, né? Pra que eu descobrisse. Né? Você falando assim, parece assim que a bariátrica foi um resgate de duas coisas pra você, né? Foi. O resgate da sua autoestima, né? E o resgate da sua saúde e uma velhice tranquila, né, amiga? E uma velhice tranquila. E hoje eu penso na minha velhice, assim, de uma forma muito especial. Porque eu vou fazer 50. Uhum. Então eu já vivi mais da metade da minha vida. Exatamente. Se Deus me der mais 20 anos, eu tô feliz. Você já tá no lucro, amiga. Eu já tô. Você já tá no Eu já tô no lucro. E como foi o processo? Porque aí você teve que passar por uma cirurgia do coração antes de ir pro processo da bariátrica. Então me conta isso. Então, aí a gente deixou um pouco o foco na bariátrica e começou A cuidar do coração. A cuidar do coração. E aí eu fiz uns 3 exames, fiz um aqui em Anápolis e fiz 2 em Goiânia. E foi um procedimento assim um pouco doloroso, porque eu fiquei internada, né, durante uma semana. Porque o plano de saúde liberava do médico, depois liberava película, depois liberava os meus remédios, aí depois internação e tudo. Então eu fiquei uma semana nesse processo. E aí eu fiz a cirurgia. A cirurgia, ela é muito dolorosa. Uhum. Sabe? Tem gente que fala assim, Débora, qual a cirurgia que você não indicaria pra ninguém? A do coração. Por quê, amiga? Porque ela parece que ela, assim, tô falando a minha experiência. A sua experiência. Parece que ela me tirou o jeito de viver. Se você chegasse lá depois que eu operei, sabe? Que eu fiquei 3 dias na UTI, né? Que é o REC que fica dentro do hospital evangélico, que o Dr. Rosgrau, ele atende, ele faz 3 cirurgias por semana, na época, agora hoje eu não sei. Então tinha 3 leitos, então ele fazia as 3 cirurgias. E lá, se você chegasse em mim, tô falando eu, né, Débora, falasse assim, eu vou te dar esse remédio na veia, você vai morrer. Tudo bem, entendeu? Pra mim, assim, não perdeu, assim, a viver, sabe? Eu não sei se é porque a gente fica muito fraca, eu não sei te dizer. Vulnerável, talvez seja essa a palavra. E é tão interessante que a minha irmã foi me ver, tudo bem, os aparelhos ficavam normal, tudo normal. A minha tia me vê, os aparelhos ficavam tudo normal. Mas quando meu marido me vê... Você teve medo de morrer? Não tive. Você não teve? Não tive. Não tive medo. E o que você acha que mexia com você quando ele ia te visitar naquela UTI? Tudo, Gisele. Os aparelhos ficavam louco. E aí eu começava a chorar e falava, me tira daqui. Aí com ele você queria ir embora. Com ele eu queria ir embora pra casa. Mas se outras pessoas fossem me ver... Você tava fria. Mesma coisa de nada. E como voltou, depois da cirurgia do coração, essa Débora? Essa Débora foguete que eu conheço. Voltou com a força imensa de viver. E agradecendo, gratidão imensa a Deus por ter me dado uma nova oportunidade. De ver meus filhos, ver meu esposo, meu lar, sabe? Quando eu coloquei os pés aqui na garagem, eu falei, Senhor... É como se tivesse soprado vida de novo. Vida de novo. Não foi, né? Porque meu coração ele foi parado, foi consertado, deu choquinho nele. Se Deus não quisesse me dar a vida de novo, eu não estaria aqui hoje falando com você. Você nasceu 2 vezes, né? Nasci. Quando eu vejo assim... as cirurgias, às vezes eu pesquiso e tudo, porque antes eu não tive coragem de pesquisar. Aí depois que eu passei pelo procedimento, eu falei, eu tenho curiosidade, então agora eu vou ver. Então aí quando eu vejo, ele dá choque no coração, eu falei, meu Deus, isso aconteceu comigo. Eu renasci. Eu renasci, isso mesmo.
Eu nasci. E aí, como foi o processo para você chegar na bariátrica? Você teve que esperar um tempo da cirurgia Tive. para outra. E a cardiologista teve que te liberar Sim. para fazer o procedimento Sim. da bariátrica. Sim. Aí eles, depois de 6 meses. Mas foi tão interessante que os exames da bariátrica, na época, hoje eu não sei, né? Porque tem 11 anos. Na época, era 6 meses de validade. Então, 2013, eu operei. E no final de 2013, dia 31, Quase vencendo os exames. quase vencendo os exames, eu fiz a bariátrica. E da bariátrica, quando você ficou internada, quando você acordou, você teve a mesma sensação do coração? Não. O que você sentiu Aí quando você acordou? Aí eu pensava assim, nossa, eu já tive uma vida. Agora eu vou aproveitar essa vida e vou fazer tudo que eu tiver que fazer para eu viver bem. Aham. E foi o que eu fiz. Amiga, e Foi o que eu fiz. como é acordar? Porque você acorda com o estômago totalmente reduzido, só que a sua mente continua a mente da gordinha. Continua. Isso é Como verdade. que funciona isso na cabeça de um bariátrico? Primeiramente, você tem que estar segura daquilo que você quer fazer. Uhum, Porque se você não estiver segura, é melhor que não faça. uhum, Então, você tem que decidir ser uma bariátrica. uhum. Porque ser uma bariátrica não é igual a você que vai chegar num churrasco, pode comer até e beber até quando acabar e ir embora. Uhum. Não, você decidiu ser uma bariátrica, então você tem que colocar na sua cabeça até onde, porque você tem que se conhecer de novo. Uhum. A bariátrica, ela nasce de novo, porque o estômago dela é como se fosse de um bebê. Tanto é que as primeiras semanas é aguinha, só que você... Você passou muito mal? Porque tem algumas pessoas que falam que teve muito enjoo, vomitou bastante. Isso depende muito da Alimentação. pessoa. Não, depende assim, Do do organismo. corpo, do organismo da pessoa. Tem gente que fala que vomita até hoje. Eu nunca vomitei. Uhum. Eu tive ânsia de vômito e tudo por algo que eu sabia que eu não podia comer. E comeu. E eu comi, né? Eu tentei comer. Então, assim, eu tive ânsia de vômito. Mas falar de vomitar, eu nunca vomitei. Uhum. Entendeu? E eu sempre, assim, fui muito consciente. Falei, não, gente, eu decidi ser uma bariátrica, então eu sei que tem umas coisas que eu não posso fazer, que é uma pessoa normal. Uhum. Por isso eu vivo bem. E se eu comer, você tem que conhecer seu corpo de novo. Tem umas coisas que você não pode comer. De manhã, Por quê, por eu não. exemplo? De manhã eu não como nada de doce. Eu não posso comer uma rosca, eu não posso comer um bolo. Não, eu posso comer coisa de sal e o meu café preto. Pronto, eu não passo mal. Uhum. Mas, teve uma festa e eu trouxe o bolo pra casa. Se eu comer de manhã, eu passo mal. O que você sente, amiga? Eu vou no banheiro, entendeu? Uhum. E também fico com o Ânsia. estômago ruim, pensa naquilo, fico com o estômago ruim. Então, assim, de manhã eu sou restrita. Uhum. Eu não posso comer nada assim de doce de manhã. Porque É uma algumas coisa. pessoas relatam que no meio do processo da recuperação, fala, meu Deus, o que eu fiz? Você teve esse choque, assim, o que eu fiz comigo? Não tive, porque quando a gente tá no processo dos exames e tudo, você vai no psicólogo. Uhum. Então, o psicólogo faz vários tipos de perguntas pra você, ensina você a comer. Tanto é que o bariátrico, se ele for pensar bem, ele come só com um garfo de sobremesa. Pra não comer. Pra não já comer o tanto que ele comia. Aí, até você entender isso, você tem que comer com um garfo de sobremesa. Tanto é que eu comi uns 5 anos com um garfo de sobremesa. Hoje eu já consigo comer com outro garfo. Porém, que se eu chegar, vamos supor, não sei lá no CMEI, eu chego aqui, aí eu já chego ansiosa, conversando e começo a comer, meu amor já fala pra mim, amor, agora tá na hora de comer. Vamos comer? Aí eu já entendi que eu tô ansiosa, comendo sem ver, e eu tô comendo com um garfo que não era pra ter comido. Entendeu? Então se ele investir também, você sabe? sente que ele foi assim fundamental
Foi, né? Me fala um pouco sobre isso, sobre assim, você ter alguém. E outra coisa que você me contou, que eu achei assim sensacional, porque às vezes a pessoa precisa de ajuda, ela pede ajuda, mas porém ela não aceita a ajuda, porque quando ela sente que alguém está pontuando, nossa, já vem de novo me cobrar, né? Então me conta isso, o quanto foi primordial para Débora isso, alguém te ajudando. Foi. Meu esposo foi primordial. Primeiro, ele me apoia, né? Nas minhas loucuras. Eu falo, amor, você me apoia nas minhas loucuras. Eu apoio, mas aí eu tenho que ficar te vigiando. E assim foi com a bariátrica. Às vezes é igual a comida, né? Que eu te falei, que eu começo a conversar e a falar e tal. E ele, amor, calma, respira. O que você tá comendo? Olha o que você tá comendo. Mastiga. Entendeu? Ele sempre me pontua nessas situações. E também no que você me disse, né? Que você acabou de relatar. Na verdade, que eu relatei pra você. É muito importante ter uma pessoa que está sempre assim, não te vigiando, mas te orientando, te observando. Porque às vezes porque você... uma ajuda, né, amiga? Nossa, é primordial. Porque às vezes você tá fazendo aquilo involuntário, né? Porque tem gente que fala, eu não vou fazer bariátrica porque eu bebo muito, depois eu vou morrer de tanto beber. Mas tem uma coisa também, você desenvolveu alguma compulsão? Porque diz que as pessoas falam que todo bariátrico, ele desenvolve algo. Tipo, a gente escuta muito, né? A pessoa começou a beber muito, a pessoa viciou em academia. Você percebe isso em você também? Alguma característica dessa em você? característica eu acredito que todos têm, né? Todos têm. Porém, você tem que trabalhar ela. E se você tiver uma pessoa para estar te orientando e você aceitar a orientação da pessoa, você vive muito bem com isso. Eu acredito assim que a loja ela me ajuda muito. A loja foi terapêutica para você? Sempre é. Porque a loja foi depois da sua bariátrica? Foi depois da bariátrica. Foi depois da bariátrica que eu adquiri a loja. Então, assim, eu acredito que a minha compulsão é de comprar. Eu também gosto. Porém, eu já tenho essa compulsão. Pois é, ali. Porém, quando você tem ajuda, né? E a loja também, quando eu falo de comprar, eu comprar pra loja, eu comprar roupa pra mim e tudo. Porém, se eu tô passando dos limites, aí vem a pessoa, né? Que no caso é meu esposo. Amor, freia aí, vai aí. Tá, cuidado. Ó, quando ele fala, ponte atenção. Aí aí quando eu vejo alguma coisa, não posso. Ou seja, porque ele te liga. Policia. É porque, na verdade, eu sinto que ele te liga um alerta. Tipo assim, Sim. Débora, atenção. E você consegue captar aquilo que ele tá passando, é isso? Isso. Amiga, você teve reganho de peso? Porque algumas pessoas falam, né? É igual eu escutei até uma expressão diferente ontem, onde uma amiga, ela é bariátrica, ela falou assim que existe uma lua de mel com a bariátrica, até 2 anos. E depois de 2 anos você tem que fazer um trabalho muito incrível para que você não tenha esse reganho de peso. Você teve? É normal você perder? Quantos quilos você perdeu depois da bariátrica? 42. Aí você teve aumento de peso depois de quanto tempo? Tive, mas eu tive o normal. Porque de 2 anos e meio, até 2 anos e meio você perde, né? Nos primeiros meses você perde muito, igual eu. No primeiro mês eu perdi 13, 14. No primeiro mês, 30 dias. Aí depois você vai perdendo. Até os 2 anos e meio, você perde gramas. Aí depois não perde mais. Aí o que acontece? Então essa lua de mel que ela quis, que o médico, né, que ela escutou, quis dizer que a lua de mel é que você tá perdendo peso nesses 2 anos. Sim. Perde. Nesses 2 anos e meio você perde. Depois o que acontece? Tem pessoas que, dependendo do tanto que ela perdeu,
vai até 15 quilos. Eu não fui. Eu ganhei os 5 quilos e parei nos 5 quilos. Mas pelo fato das escolhas que você fez também. Escolhas, tudo que a gente tem que ter escolhas e tem que ser pro lado do bem. Uhum. Se você, igual eu, compulsão por comprar, tem quem me freia, tem gente que é bebê. Aí o que acontece? Tem que ter uma pessoa para frear e você tem que ter a humildade de quando a pessoa tá te freando, você entender que você é uma bariátrica e que você não pode fazer aquilo. Porque senão você vai ter aquele reganho de Vai peso. ter. Eu conheço várias pessoas que depois da bariátrica engordou o dobro. Você olha assim, você fala assim, meu Deus, a pessoa tá mais gordinha do que antes da bariátrica. Aí, Gisele, que é o perigo. Por quê? Porque você sabe que o bariátrico, ele toma uma vitamina pro resto da vida. É uma escolha que você fez. Eu escolhi ser uma bariátrica, eu escolhi beber, né, as vitaminas, tomar ferro pro resto da minha vida. Uhum. Então, o que acontece? Essas pessoas vai ser gordinhos, porque não trabalhou a mente, Uhum. né? Engordou, vai tomar vitamina pro resto da vida e não vai ser uma pessoa saudável. E não vai ser uma pessoa que vai ter uma vida normal. Então, por isso você tem que ter a certeza se você realmente vai querer ser um bariátrico ou não. Tem que ser uma atitude muito bem pensada e Muito. elaborada, né? Isso. Porque é um cuidado pro resto da vida. É tudo na vida, né, Débora? Tudo. Tudo na vida exige a escolha e o cuidado. Sim. Eu levo umas 4h30 da manhã, 5 horas eu tô na academia, entendeu? Isso de segunda a quinta, ou às vezes segunda a sexta, né? Tem coisas que eu sei que eu não posso comer, então eu não como. Uhum. Ou se eu quero muito comer aquilo, eu posso deixar de comer outra coisa. Você Pra faz poder de um comer. equilíbrio. Tudo um equilíbrio, porque se você não tiver, aí você vai ser um bariátrico gordinho, e se você for fazer uma reeducação alimentar, você vai sofrer muito. Tem gente que fala assim, ah, Débora, mas quem fez a bariátrica, se fechar a boca, consegue mais rápido. Pode até que consegue, mas você vai sentir tontura, você vai precisar de repor mais vitamina do que Até mesmo acompanhamento mais de acompanhamento o tempo todo, porque você não vai conseguir, porque a bariátrica, enquanto você, por exemplo, toma um café aqui, vai demorar para poder chegar até onde tem que chegar, para tirar as vitaminas, o meu é mais rápido. Então, assim, tudo é mais difícil pro bariátrico. Então, se você é bariátrico e você engordou, é muito complicado. Uhum. É muito difícil. Amiga, você faria tudo de novo? Faria. Com o maior prazer. Hoje você sente assim que diante de tudo isso que você passou e de todas as escolhas, porque eu falo assim, gente, tem quantos anos? Tem 11, né? Vai pra 12. Vai para 12 anos. Diante de todos esses 12 anos, porque assim, são 12 anos que você fez e 12 anos que você tem feito acompanhamento, que você tem se disciplinado. Hoje você considera que você tem uma mente gordinha? Às vezes, se eu não vigiar, eu tenho. Ai, quando eu vejo assim uns docinhos, ai que delícia. Aí eu tenho que escolher, Depois né? de quanto tempo você voltou a comer doce? Porque tem um processo que você Tem. fica sem comer doce. Tem que ir voltando aos pouquinhos, né? Aí depende da pessoa. Se você comeu, você viu que você passou mal, limita ali. Tem gente Aí que passa fica um pouco. intolerante à lactose, não tem? Na verdade, quando eu fiz a bariátrica, eu não fiquei. Aham, Mas depois que eu tirei a vesícula, depois de 1 ano e meio, eu tirei a vesícula. aham. Aí sim. Você ficou intolerante. Então, tem gente que fala, ai, eu fiz bariátrica, ai, eu fiquei assim, mas não é a bariátrica, é porque você não tem a vesícula. Entendeu? O ano que eu fiz a bariátrica e fiquei com a minha vesícula, Aham. eu comia normal. Claro, comia um pouquinho, né, com o meu garfinho e tudo, mas eu comia normal, não passava mal com nada, nem com doce, nem com nada. Depois de 1 ano e meio que eu fiz a bariátrica, que eu tirei a vesícula, aí sim veio, né? A Dependendo do intolerância. leite, a tolerância, dependendo do doce que eu comia também. E é sempre assim, mas não é por causa da bariátrica, e sim porque você não tem a vesícula.
Interessante. E é tão interessante você falar, porque assim, você já vai pra casa dos 50, né? Vou. Amiga, você tá tão bem. Ai, meu Deus, você tá tão bem pra falar assim, Obrigada. nossa, eu tô indo. E é tão gostoso assim, porque tem pessoas que a gente fala assim, ah, qual é a sua idade, né? A pessoa acha um desrespeito, né? Perguntar e tal. E você fica muito feliz em falar a sua idade. Por quê, amiga? Porque eu acredito assim que a vida ela é uma dádiva de Deus. Se eu tô aqui agora falando com você, é porque o Senhor permitiu. Então, quantas pessoas foram embora beber? E Deus me deu 50 50 anos. anos. E eu peço Ele pra eu ver meus netos correr, Alongar sabe? os E eu seus quero, dias. ter saúde mental, física, emocional, pra eu correr atrás dos meus netos. Então, assim, eu peço muito isso pra Deus todos os dias. É uma dádiva, né? E é tão gostoso, né? Porque essa qualidade de vida toda veio depois de tudo isso, né? É. Depois da cirurgia do coração, Aham. depois da cirurgia bariátrica, aí você teve aí outra, a cirurgia da vesícula, e só que nisso a Débora foi se redescobrindo. Sim. Amiga, e hoje, depois de quanto tempo? Porque assim, ó, tem algumas pessoas que falam assim, ah, depois eu conheço pessoas que fizeram a bariátrica e a pessoa fala assim, eu não me vejo ainda magra. A pessoa tá magra, mas ela não se vê, ela não se reconhece. Como funcionou isso pra Débora? Você se olhar e você ver, não, eu emagreci. Você teve esse conflito com o espelho de olhar e ver, ter distorção de imagem. Isso é o. Não tive, Você não teve. não tive. Quando, assim, cada grama que eu perdia, nossa, Você pra mim era uma vibrava. felicidade. Mas você conseguia se ver como magra. Sim. Tipo assim, eu tô magra. Sim, consegui. Agora eu tenho que parar aqui, porque se eu for mais adiante, eu vou ficar muito mais magra. Não, se eu ficasse muito mais magra, eu ia arrumar. Porém, eu cheguei no limite realmente que aí eu não emagreci mais. Travou. Porque de 2 anos e meio você não emagrece mais. Aí Aham. você vai o quê? Você vai aumentar o peso, que aí é onde você tem que já estar bem E depois, aqui. e depois da fase dos 40, é tão difícil perder peso, não é? É Na muito. verdade, eu sempre fui, né? Porque desde os 15 anos eu tinha que segurar a boca, tinha que segurar. Então, assim, eu lembro da minha bacia de alface e eu falo assim, meu Deus, eu me libertei dela, né? Eu me libertei através do quê? Através da bariátrica. Então, assim, a bariátrica foi um presente de Deus pra minha vida. E é tão gostoso a gente olhar e falar assim, valeu a pena, né? Valeu a pena, isso mesmo. Cada renúncia, né? Porque é uma renúncia, não é? Sempre. Todos os dias. Porque se você vê um bolo confeitado, eu quero comer não um prato de sobremesa, mas um prato como se fosse arroz e feijão. E eu sei que eu não posso. E eu tenho que ter a consciência disso, que eu não posso. E eu tenho que ver o outro comer e falar assim, ele pode, mas você, Débora, não pode. Gente, isso é uma Tem disciplina que tão ter grande. consciência. Se você não tiver consciência, você vai ficar triste, frustrada, sabe? Nossa, ele Deprimida. pode e eu não posso. Eu tenho prazer de pegar um prato grande e repartir a metade do bolo, dar pro meu irmão, e meu irmão comer com aquela boca boa, e eu ir lá e passar o dedinho e falar assim, tô satisfeita. E é tão interessante que olha onde Deus te coloca, né? Pra fazer eventos. Aonde assim tem muita comida, Tem muito doce. muito doce, né? Igual a última festa agora que você fez, que foi maravilhosa, né? Casamento do meu pastor. O casamento do seu pastor, onde tinha docinho, Nossa, bolo. pensa. E você administrar isso tudo, orquestrar isso tudo com tanta excelência, né? E com a humildade, né, Débora? Que eu vejo assim, a humildade de você deixar o outro, porque assim, às vezes a gente não tem a humildade de deixar o outro corrigir a gente, né? A gente tem que trabalhar na nossa mente, né? O bariátrico, ele tem que trabalhar a mente dele. Se você pediu ajuda, então você tem que aceitar o outro te ajudar. Então, se alguém me falasse assim, que não sei o que, você vai engordar, você é isso, para de comer isso, que não sei o que. Sabe, o meu bem, graças a Deus, ele sabe conversar com as pessoas. Eu falo pra ele assim, você tinha que ser político.
Ele foi em amor. Ele não precisa, dependendo do que eu tô comendo aqui, ele olhou no meu prato e ele olhou pra mim, Você já entende. eu já entendo. Opa, eu já não posso comer tudo isso aqui que eu coloquei no meu prato. E o bom é que você não fica chateadinha, né? Não fico. Não fico porque eu tenho consciência que eu preciso da ajuda dele. Eu preciso dele pra me policiar. Porque o bariátrico, às vezes, ele faz as coisas involuntário. Então talvez essa tenha sido uma das receitas de grande sucesso para você não ter até mesmo, Débora, o reganho de peso, né, amiga? E eu deixo falar uma coisa pra você. Eu deixo um conselho pra aquela pessoa que ganha peso. Se não tem a pessoa que te ajuda, vai pro psicólogo. O psicólogo, ele ajuda Depois muito. foi até bom você abordar esse tema. Depois da bariátrica, você continuou o processo terapêutico? Continuei o tanto que eles pedem, né? Que é depois de 3 meses. Aí a psicóloga mesma, ela vê como que você está. E ela te libera. E libera, conversa com a pessoa que tá sempre com você. No caso foi meu esposo, né? Conversou com ele. E a demanda é dentro da sua casa, que é o mais difícil, o mais complicado. Mas se você vê que você não consegue, volta pra ele. Porque é ele que vai ser o seu suporte, entendeu? Até você conscientizar. Hoje eu vou fazer 12 anos, não voltei mais no psicólogo. Mas eu tenho um psicólogo dentro de casa Você tem um psicólogo que me vigia, né? Hoje não tanto, mas na época, até uns 6, 7 anos, a gente vai ficar disciplinada, começa a ficar Sim, disciplinada, sim. né? Fica disciplinada. Porque você vai fazendo tanto, que quando você fez, é igual a gente. As pessoas me falam assim, Gi, como você consegue acordar todos os dias às 4 horas da manhã? É tão interessante porque quando já vai 7 anos que eu estou fazendo isso, né? Já vai para 7 anos, já tem 7 anos que eu estou fazendo isso. Hoje o celular não precisa despertar mais. Porque eu acordo automaticamente. Dá sábado, dá domingo, que são dias que eu não vou pra academia, eu desperto naquele horário e depois eu volto a dormir. Mas assim, se tornou o quê? Um hábito. É uma rotina. Entendeu? E quando você tem a rotina, é mais fácil de você lidar com as situações. Eu também sou assim, 4h30, mesmo que eu não acorde, mesmo que eu não levante, mas acordar eu acordo. Por quê? Porque é meu horário. Se eu for numa festa, eu sei que eu não posso comer o bolo lá. Se for casa de família, eu posso levar? Ótimo. Se não, eu tô satisfeita. Eu não fico frustrada porque eu não comi do bolo. E é tão interessante, né, amiga, porque a gente tem uma mania assim, ó. Você que já tá disciplinada, né? Você já tá satisfeita. Aí você fala assim, mas tá tão gostoso, eu vou comer mais um pedacinho. E aí, quando a gente vê, a gente tá comendo mais um pedacinho, mais um pedacinho, mais um pedacinho, mais um pedacinho. E quando a gente sobe na balança, já tá aquele boom, né? Aí chega a frustração, né? Chega a frustração. E aí, pra você perder aquele 2 quilos, 1 quilo, 2 quilos, é muito difícil. Que faz toda a diferença, né? Faz. Amiga, eu ficaria aqui horas conversando com você, porque é sempre bom estar com você. Mas eu queria que você deixasse um recado muito especial para todas essas pessoas que vão estar nos assistindo. Talvez hoje tenha uma mulher lá na casa dela, que é uma Débora que estava lá com 100 quilos. Talvez hoje essa pessoa vai nos assistir. Qual a palavra que a Débora tem para essa pessoa? Qual a palavra a Débora tem para a pessoa que está passando pelo processo, que fez recente a bariátrica e está sofrida, porque talvez você tinha tanta consciência do que você fez, você não teve o sofrimento, mas existem pessoas agora que está passando por aquele turbilhão na cabeça, o que eu fiz comigo, porque eu podia comer tudo que eu queria, era a minha alegria era comer, porque a gente acha, né, que a nossa alegria está naquilo, né, e foi tirado da gente. E também pessoas que hoje fez, só que ganharam o peso novamente. Então, assim, são 3 recadinhos diferentes que vai para esses corações agora. Eu queria que você falasse sobre isso. Então, amiga, primeira coisa que você tem que fazer é se achar.
Onde se encontrar, onde você está no processo. Eu quero fazer a bariátrica. Então, você faça tudo direitinho, né? Vai no psicólogo. Realmente é o que você quer? Faça, porque vale a pena. Foi o que eu quis fazer e eu falo para qualquer um. Faça. Porém, você tem que estar segura do que você vai fazer. Porque é uma escolha pro resto da vida. Pro resto da vida, você vai tomar injeção, pro resto da vida você vai tomar vitaminas. Amiga, toda vez que você faz exame de sangue, as suas vitaminas algumas coisas alteram. Mas é normal. Não, é normal, porque se você come, não é um corpo igual ao seu. Vai ser muito rápido. Então, assim, o nosso organismo não absorve tudo que tem que absorver. Né? Então, por isso, as vitaminas. Às vezes eu tomo ferro, às vezes eu ganho parabéns, mas tem outra vitamina D, alguma coisa que tá zerada e tem que... Então, não tem como. De ano em ano, a gente tem que fazer realmente os exames e ver o que o corpo tá precisando. Isso é pro resto da vida. Foi eu que decidi isso, né? Então, faça. Se você é seguro, se você quer fazer, faça. Se você já está no processo, tenta se achar. Tenta se achar e pensa onde você quer estar naquele momento. Então, assim, eu preciso voltar para o psicólogo. Vai para o psicólogo. Não, eu preciso fazer os exames e começar uma academia. Vai para a academia. Foi uma coisa que você decidiu. Então, é isso aí. Não vou falar que é um problema seu. Não é um problema, é uma solução. Vê isso como uma solução. Então, você pensa onde eu estou e o que eu preciso. Você quer viver até os 80 anos? Qualidade de vida, né, amiga? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Então, eu acredito muito nisso. Se você não consegue sozinho, procura alguém. Procura um psicólogo. Ah, mas eu não tenho um marido que me ajude. Procura um psicólogo. Ah, eu não tenho um filho que me ajude. Procura um psicólogo. Procure uma pessoa que você tem uma rede de apoio. Essa ajuda, né? E o difícil é quando a pessoa não pede ajuda, né? Orgulhosa, né? Aí ela vai sofrer. Com medo, ou com vergonha. Sim, ela vai sofrer e vai colocar as outras pessoas que estão perto dela, ao redor dela e que ama ela, vai sofrer também. Porque ela não vai sofrer sozinha. Então, peça ajuda. Se eu não tivesse, assim, o meu esposo, graças a Deus eu tenho, louvado seja Deus, era psicólogo. A gente precisa de uma rede de apoio, né? Quando você fez a cirurgia e está confusa, está passando muito mal, está comendo demais, então você precisa parar e buscar uma rede de apoio. Isso é muito importante, né? E para quem está ganhando peso, vai para academia, fecha a boca, faça todos os seus exames. Me obedeça. Me obedeça. Porque senão, como diz as outras pessoas por aí, né? A vaca vai pro brejo. Vai pro brejo. Vai muito, ela escorrega muito. Então, tenta... Recalcule a rota, né, amiga? Recalcule a rota. Isso mesmo. Isso aí. Recalcule a rota, porque eu falo assim, ó, o homem, até que o homem mais desprendido sobre o corpo, né? Se bem que agora a gente tá vivendo uma geração totalmente diferente, né? Mas a mulher, ela ficar fora do peso, traz um peso enorme pra vida da mulher, né? E assim, a gente fica, olha, a gente vê o sofrimento. Às vezes eu mesma, quando eu brigo lá com a balança, né? E aí eu olho e falo, não, eu que fiz errado, né? É eu que tô escolhendo errado, né? Então, o que a Gisele vai escolher pra hoje? O que eu quero pra hoje, né, amiga? Então é sobre isso. E a rotina é muito importante, Gi. Eu toda quinta-feira, eu tenho a minha balança, fica lá no meu banheiro. Eu acordei, Você se pesa. Fiz as minhas necessidades, já arrancar roupa e eu já me peso. Por que isso? Virou esterismo, não. Se fosse todo dia, mas então não. Você tem um dia específico. Tem um dia específico porque assim, eu preciso saber se essa semana, às vezes eu fui no aniversário, às vezes eu
teve um churrasco aqui em casa, eu comi mais um pouquinho, alguma coisa assim, eu vou ver, realmente, eu subi na balança, deu alteração, eu posso tirar uma refeição, ou eu posso comer uma banana no lugar do arroz e do feijão muito, né? Aham. Então, a gente tem que pensar nessas coisas. É as negociações. As negociações. Balancear nos pratos. Isso. Por exemplo, anda com uma barrinha de cereais, né? Alguma coisa assim que você vê que você pode comer e que não vai te afetar. Substituições. Substituições também. Isso é muito importante, a figura da nutricionista, né? Porque você aprende a se alimentar também. Tem muitas coisas que eu sei que eu não posso comer, por que eu vou comer? Né? Então, assim, peso toda quinta-feira? Toda quinta-feira eu me peso. É o E de dia, boa. é o dia de subir na O dia balança. de subir na balança. É o dia de subir na malvada. Ai, pensa, Jesus, é Não, hoje. e é tão bom quando você olha e fala assim, uau, não alterou Não nada. alterou. Aí quando altera um piquezinho, eu fico lá. Será que tem alguma coisa aqui? Será que eu subi de chinelo? Você deixou Mas não, assim, subir não de subi. roupa, então eu vou tirar Eu um vou tirar. quilo. Mas é assim, rotina é importante pro bariátrico. Muito importante. Sabe, a rotina assim de ver o seu peso. E é tão Sim. gostoso, amiga, olhar pra você e saber que você já tá aí caminhando 12 anos, 12 né? anos. Porque não teve muleta, né? Teve você querer andar, sair do engatinhar para andar. Então, amiga, eu fico muito feliz. Como eu falei, eu ficaria aqui horas falando com você. Mas eu espero que esse conteúdo chegue. Eu falo assim, gente, não é sobre proporção. É sobre acesso. Se acessar um coração e se já ajudar alguém em casa com o que você falou, já virar uma chave na cabeça da pessoa, amiga, já valeu a pena. Com Então, certeza. assim, gratidão por você aceitar. Eu falo assim, Deus é tão bom, Deus é tão generoso comigo, porque eu coloco as loucuras na minha cabeça e aí vem umas doidas, sabe? Aceita. Que eu falo assim, eu quero e não sei o quê, e as agendas às vezes não batem, e aquela correria, e a gente achou que ia gravar só lá depois que você voltasse das suas férias, e Deus proporcionou esse momento pra gente. Então, amiga, obrigada. Obrigada a Gratidão você. por sempre. Precisando, estou aqui nesse cantinho. E eu amo e eu espero que todas vocês tenham a oportunidade de acessar e conhecer mais a Débora. Então estão todos convidados para participar e vir nesse espaço tão intencional, tão cheio de Deus. Gente, você chega aqui e você sente uma presença tão real. Amém. Então você não pode ficar sem vir conhecer o dela, mesa posse, e essa pessoa iluminada aqui dentro. Bem, Ó, beijo grande.